lembra do presidente Jair Bolsonaro tentando empurrar cloroquina para a população ao longo da pandemia. Então vamos respeitar, pessoal, o tratamento off-label, fora da bula, é o mínimo que você pode fazer. Você não quer tomar, você não toma, pô. Mas não fica aí enchendo o saco de quem queira tomar. O chamado uso off-label, nesse caso, era direcionado para um medicamento ineficaz contra a Covid, como a gente já sabe. Não só ineficaz, como potencialmente perigoso à saúde. Mas o presidente insistiu o quanto pôde para impedir que a cloroquina, como outros remédios do chamado kit Covid, fosse contraindicada pelo Ministério da Saúde. E foi nesse contexto que uma proposta, adormecida no Congresso desde 2015, voltou à tona e virou lei na semana passada. O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje o projeto de lei que permite que remédios recomendados pela Conitec, você lembra, né, aquela comissão ligada ao Ministério da Saúde, possam ser fornecidos pelo SUS, mesmo que não tenham sido aprovados pela Anvisa. A Conitec é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. E agora será apenas com o aval desse órgão que o SUS poderá ofertar medicamentos para indicações que não estão presentes na bula do fabricante. A Anvisa não precisa mais ser consultada. O diretor-presidente da agência, Antônio Barra Torres, relatou algumas preocupações com isso. A primeira é sobre o acompanhamento de benefícios e de possíveis eventos adversos relacionados ao uso dessas substâncias sem indicação na bula. A segunda trata da responsabilidade, quanto à eficácia e à segurança. Na medida que algum efeito adverso surja, o próprio fabricante estará eximido, o laboratório estará eximido de qualquer responsabilização, na medida em que teria sido feito um uso fora daquilo que o próprio laboratório ou fabricante teve autorizado. Afinal, o que muda com a lei que permite a inclusão no SUS de medicamentos com uso fora da bula do fabricante? Como será a atuação da Conitec e até que ponto esse órgão está apto hoje a exercer esse papel? E em que medida o debate sobre a cloroquina durante a pandemia influenciou a adoção dessa nova regra? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a repórter Melissa Duarte e com o médico sanitarista e ex-presidente da Anvisa, Cláudio Maierovitch. Fique com a gente. Melissa Duarte, para a gente começar, como é a lei hoje em relação ao uso dos medicamentos para indicações que estão fora da bula do fabricante, portanto, os off-label, dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde? Hoje em dia, antes dessa lei, o uso off-label dos medicamentos ele é restrito tanto a pesquisas clínicas, medicamentos que já são utilizados em larga escala, eles são testados para outras doenças, quanto a uma relação restrita ali a médico-paciente. Um médico que conhece determinado uso de um medicamento e resolve incluí-lo no tratamento do paciente, como foi o caso da cloroquina em 2020. Hoje em dia, para você ter um medicamento em larga escala no SUS, precisa contar com o aval da Anvisa, aquela inclusão em bula. Agora, basta que a Conitec, que é a comissão que recomenda tratamentos e terapias para a rede pública, basta que a Conitec recomende esse tratamento, esse uso fora da bula. Melissa, vamos detalhar então um pouco como é que fica agora, quais são os pré-requisitos para essa autorização de um uso de um medicamento para outra finalidade? Isso vai ter que passar pela Conitec, Carol. As farmacêuticas vão ter que encaminhar os pedidos a essa comissão, que ela é formada tanto pelas secretarias do Ministério da Saúde, quanto por agentes externos do Conselho Federal de Medicina, da Anvisa, dos conselhos de secretários de saúde, como o CONAS e o CONASENS, e aí isso vai ser avaliado por eles. Caso haja uma recomendação positiva, esse medicamento poderá ser incluído na rede pública, mesmo que ainda não conste essa indicação na bula. Essa lei é um caso diferente do que a gente teve em 2020, como foi relatado na CPI no ano passado, que o presidente queria mudar a bula da cloroquina por decreto.
Toma quem quiser, quem não quiser não toma. Quem for de direita, toma cloroquina. Quem for de esquerda, toma tubaína. Hoje seria diferente. Isso precisaria ser avaliado pela Conitec e, havendo recomendação positiva, isso poderia ser utilizado em larga escala no SUS. Antes, o uso off-label dos medicamentos ele era muito restrito, tanto a relação médico-paciente quanto a pesquisas clínicas, e hoje, com essa nova lei, ele pode ser utilizado em larga escala desde que haja recomendação da Conitec. Melissa, a gente está falando aqui da Conitec várias vezes, né? Que órgão é esse? Quem faz parte? O que é exatamente a Conitec que vai ter um papel tão importante para arbitrar que tipo de medicamento pode ser usado off-label? Carol, a Conitec é uma comissão ligada ao Ministério da Saúde, né? A sigla significa Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao Sistema Único de Saúde. É esse grupo de trabalho que decide, né, que analisa e que decide quais terapias, quais medicamentos poderão ser incluídos na rede pública. Vou te dar um exemplo. A gente já teve uma série de medicamentos contra a Covid-19 aprovados pela Anvisa. Só que, para esses medicamentos chegarem até o SUS, isso precisa ser avaliado também pela Conitec. Uma vez aprovado pela Anvisa, a rede particular já pode utilizar, mas para ser incluído na rede pública precisa desse aval da Conitec. O único que teve uma recomendação positiva foi o baricitinib, mas ele ainda não tem o aval, a liberação completa para uso no SUS. Foi apenas um parecer inicial. Melissa, você teve uma conversa com o presidente da Anvisa, o Barra Torres, em relação a essa nova lei. E daí a entrevista é cheia de recados indiretos ao Ministério da Saúde, ao próprio Palácio do Planalto, ele sempre muito comedido nas suas palavras, o presidente da Anvisa. Um desses recados foi que o Ministério da Saúde não compartilhou com a própria agência os motivos do seu interesse na aprovação dessa lei. Afinal, o que a Anvisa acha dessa decisão, lendo as entrelinhas do que o presidente da Anvisa disse para você? Então, Maltic, a Anvisa vê com uma certa cautela a aprovação dessa lei, né? Na entrevista, como você falou, tem uma série de recados, tanto ao Planalto quanto ao Ministério da Saúde, e eu acho que os principais deles são que o Barra Torres sustenta que a responsabilização por possíveis efeitos adversos ou indesejados de medicamentos off-label recairiam sobre os agentes públicos que autorizassem esse uso fora da bula. Não cairiam sobre os fabricantes, porque esse uso está fora da bula, e também não recairia sobre a Anvisa, porque a Anvisa ela é responsável pela monitorização. A Anvisa terá uma participação muito importante na monitorização dos efeitos, no acompanhamento dos efeitos, isso é uma atribuição lá. Outro ponto que eu achei bastante importante também é que ele fala que o uso off-label é de fato muito antigo, só que se esse uso off-label for desregrado, não contar com uma regulamentação, riscos de uso desses medicamentos podem aumentar em relação à saúde e à vida da população. Melissa, o ministro Marcelo Queiroga esclareceu os motivos pelos quais ele considera essa nova lei um grande avanço para a saúde pública brasileira? Então, Carol, ele disse que essa era uma demanda antiga, né? Que esse projeto de lei já tinha cerca de uma década que estava em tramitação no Congresso Nacional. Ele também citou como exemplo da importância da aprovação dessa lei um medicamento chamado tacrolimo, que ele é utilizado para evitar a rejeição de órgãos no transplante renal. E aí, segundo o ministro Queiroga, médicos começaram a perceber que esse medicamento também poderia ser benéfico para quem passou pelo transplante cardíaco para evitar essa rejeição desse órgão. Só que as farmacêuticas não tinham interesse em submeterem um pedido para inclusão na bula para o uso do transplante cardíaco, por exemplo. Então esse uso ficava restrito ao uso off-label. E segundo o ministro, isso poderia trazer avanços para a saúde pública, né? Você tendo aprovação apenas pela Conitec. Melissa Duarte, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Melissa, uma ótima semana. Obrigada, Carol, obrigada, Maltic. A comissão que auxilia o governo na adoção de políticas públicas votou hoje um relatório que condena o uso do chamado kit Covid pelo SUS. Na votação, houve um empate, principalmente por causa da posição de integrantes do Ministério da Saúde ao contrariarem um parecer do próprio Ministério, que demonstra a ineficácia daqueles medicamentos contra a doença.
Dr. Cláudio Maierovitch, no fim do ano passado, teve um empate na Conitec a respeito da diretriz de tratamento ambulatorial dos pacientes com Covid. Era um documento que sepultava o uso da cloroquina e acabou tendo esse resultado, né? O próprio Palácio do Planalto se dedicou a moldar a configuração desse órgão. A Conitec hoje é um órgão aparelhado e isso pode ser preocupante diante dessa nova lei para o uso de medicamentos off-label? A Conitec foi criada inspirada em alguns órgãos de outros países, cujo grande exemplo é o NICE da Grã-Bretanha, da Inglaterra, na verdade. Existe uma instituição semelhante na Austrália, no Canadá, como um órgão técnico que deve subsidiar o Ministério para adoção ou até mesmo para a remoção de tecnologias disponíveis no SUS. Então, a essência da Conitec é ter um trabalho técnico que olhe para cada uma dessas tecnologias, sejam medicamentos, equipamentos, exames, e veja as características delas. Se elas são úteis, se elas apresentam algum tipo de risco, se elas são melhores do que outras opções que já existem anteriormente, que já estavam incorporados ao SUS, qual é o problema da utilização, se precisa de alguma instalação especial, ou seja, se são adequadas às condições do país e também, evidentemente, o custo e o impacto disso para o sistema. Então, essa natureza, ela envolve um conhecimento técnico profundo dos assuntos que são discutidos. A Conitec tem uma secretaria técnica que traz os estudos, faz revisões de literatura quando for o caso. Ela não deveria se transformar num órgão de representação política. E isso aconteceu nesses últimos tempos, quando, ao invés de cada secretaria do Ministério, que tem o seu trabalho rotineiro, ter como delegado na Conitec uma pessoa com este perfil, com conhecimento dos assuntos que são discutidos, passaram a ser delegados os próprios secretários, que são pessoas indicadas muitas vezes apenas pelo seu respaldo político. Pois é, doutor, e aí nesse contexto a gente tem, portanto, a Conitec com a atribuição exclusiva de fazer um encaminhamento desses medicamentos off-label para dentro do SUS e, ao mesmo tempo, retirou-se da Anvisa a prerrogativa de participar desse processo. Na sua avaliação, o quanto que isso é prudente nesse momento, o quanto que isso acaba, de alguma forma, sendo positivo para o Sistema Único de Saúde? São olhares diferentes, a análise feita pela Anvisa e a análise feita pela Conitec. A Anvisa, ela tem que analisar a conformidade do produto, do medicamento no caso, às regras brasileiras, se o medicamento é seguro, se ele é eficaz para aquela indicação e se ele é produzido com a qualidade adequada. Trazemos agora para você novidades sobre os autotestes de Covid-19, aqueles que podem ser feitos em casa mesmo. A Anvisa autorizou hoje a primeira empresa a comercializar o produto. A Conitec, ela deve ir além disso. Além de saber se ele é seguro, se ele é eficaz e de qualidade, se ele atende a necessidades dos brasileiros que são os usuários do Sistema Único de Saúde e se é a melhor opção para ser oferecida pelo SUS. Porque uma vez aprovado na Anvisa, o medicamento pode ser comercializado. Isso não significa que ele seja melhor do que os outros, que ele esteja adequado a protocolos. No entanto, a Conitec deve localizar o uso do medicamento, ou do que for, do equipamento, como eu disse, do que for, dentro de um plano terapêutico para aquele tipo de doença, para aquele tipo de usuário do SUS. Quando uma empresa pede registro de um medicamento na Anvisa, ela apresenta os seus estudos e as evidências de que o medicamento funciona para aquelas indicações. Ou seja, a bula do medicamento é feita pela empresa. Claro, isso é importante porque, em geral, especialmente quando se trata de um medicamento novo, somente a empresa que desenvolveu
tem estudos que podem demonstrar as características deste produto. E esta mesma empresa que vai lucrar com a venda do medicamento, ela tem a responsabilidade por eventos adversos que possam acontecer. Entretanto, à medida que o medicamento está no mercado há algum tempo, podem surgir novos estudos que apontem indicações que não foram previstas originalmente. E quando essas indicações não estão na bula, ou seja, não foram registradas na Anvisa, isso é chamado de uma indicação off-label, ou seja, está fora do rótulo. O fato de ser off-label não significa que não tenha respaldo científico e que não seja adequado. Significa que a empresa que registrou o medicamento não registrou com essa finalidade. Na maior parte dos casos, é importante respeitar aquilo que está na bula. Até porque, em geral, o primeiro interessado em registrar uma indicação nova é o próprio produtor do medicamento. Entretanto, existem exceções, existem circunstâncias em que, por razões, especialmente razões comerciais, uma empresa não tem interesse em ampliar as indicações desse medicamento. Já houve casos, inclusive, muito discutidos na Conitec, em que um medicamento com indicação off-label, ele tinha uma ação idêntica a um outro medicamento disponível no mercado, só que por um preço muito, muito inferior. E aparentemente havia um acordo entre as duas empresas que fabricavam um e outro medicamento para que aquele que tinha o preço menor não incluísse no registro aquela indicação, de forma que a única opção existente no mercado com indicação formal continuaria sendo aquela do medicamento mais caro. Não penso que a solução para isso seja inverter completamente as funções e ignorar o papel da Anvisa, mas que isso deve ser produto de uma interação entre o Ministério da Saúde, tanto pela Conitec como pelo corpo técnico do Ministério que trabalha com as diferentes doenças e situações, com a própria Anvisa. Mas de forma que a Anvisa possa, sim, assumir a responsabilidade de autorizar novas indicações para um medicamento, mesmo que elas não tenham sido apontadas pela empresa que fez o registro. Quer dizer, o que o senhor está dizendo é que a lei tem um aspecto positivo, mas deve ser utilizada com cautela, né, doutor? A gente até falou agora há pouco com a repórter Melissa Duarte, ela mencionou um exemplo de um medicamento para transplantados que atualmente tem um uso off-label. O Ministério diz que esse uso off-label é uma demanda antiga, que isso vai ser um avanço para a saúde pública brasileira. Tem, de fato, um aspecto positivo, mas pode abrir brecha aí para um uso questionável, né? Exatamente. O processo tem que ser conduzido de maneira adequada, de maneira transparente, com visibilidade grande, especialmente para a comunidade científica que trata daquele assunto específico. Na verdade, já foi editado um dispositivo que permite que o Ministério da Saúde solicite à Anvisa a autorização para indicação off-label e inclusão em protocolo do Ministério da Saúde de indicação off-label de produto. Na minha visão, esse dispositivo seria suficiente, não haveria necessidade de uma lei tratando disso, que pode criar outros desvios sobre os quais se perca o controle, inclusive caçando o papel da Anvisa nessa avaliação. Doutor, na sua avaliação, essa nova lei foi aprovada na esteira dessa verdadeira obsessão do presidente pela cloroquina no tratamento da Covid? Aliás, que ela sumiu, né, agora durante esse período pré-eleitoral. Ou isso tem mais a ver com a pressão do mercado, dos laboratórios que poderiam ter interesse na busca de um atalho, pular uma etapa, que no caso a etapa da Anvisa, para vender o medicamento sem a necessidade de novos estudos clínicos, etc. Não me parece que essa seja a motivação principal. Dizer, olha, isso é um atalho para os fabricantes. Acho que neste caso não.
Agora, também não acho que seja uma simples coincidência é que esse dispositivo tenha sido incluído pouco depois da polêmica que houve na Conitec em torno do tratamento ambulatorial da Covid-19. O parecer votado hoje pela comissão não foi publicado, mas na primeira versão recomendava não utilizar a azitromicina, não utilizar hidroxicloroquina, cloroquina isolada ou em associação com azitromicina e não utilizar ivermectina em pacientes com suspeita ou diagnóstico de Covid-19 em tratamento ambulatorial. Então, me parece, sim, dá uma impressão, não tenho nenhuma informação privilegiada sobre isso, mas dá uma impressão de que há uma motivação política diferente neste caso. Doutora, essa regulamentação, ela tem algum impacto, ela mexe de alguma forma na questão das responsabilidades judiciais, até por eventos adversos ou algum problema na utilização de medicamentos para uma finalidade que não é a que está na bula? A lei não explicita isso, mas me parece evidente que sim. Na medida em que o Ministério da Saúde assuma uma indicação, ele passa a ser responsável por ela quando ela não está na bula. Pode haver uma polêmica, porque eu acredito que é diferente se pensar nos eventos adversos na falta de eficácia. Então, digamos, um medicamento, quando ele é registrado, ele apresenta, a indústria apresenta os estudos sobre os problemas que esse medicamento pode causar. E apresenta também os estudos sobre os efeitos desejáveis que este medicamento causa. Quando há uma nova indicação, em geral, espera-se que haja uma comprovação nova sobre a eficácia desse medicamento para este novo caso. Mas a parte dos eventos adversos não deve mudar de maneira significativa. Então, a meu ver, a responsabilidade sobre a segurança do medicamento continua sendo da empresa produtora. No entanto, a responsabilidade sobre a eficácia para uma indicação nova, esta sim passa a ser do Ministério da Saúde. É difícil compreender o grande salto na saúde pública falado pelo ministro em relação a essa nova lei, né? Porque é isso que ele diz, que isso é um grande avanço na saúde pública. Mas aparentemente o impacto não é tão grande assim, ou é? Não, o impacto é pequeno, não é nulo, mas é pequeno. Agora, na verdade, ele pode até ser considerado nulo quando se considera que já existiam dispositivos que permitiam esse tipo de alteração. Dispositivos que envolviam uma petição do Ministério para a Anvisa e uma análise pelos técnicos da Anvisa. No entanto, isso foi feito poucas vezes. Me parece que também da parte da Anvisa houve alguma resistência em autorizar indicações que não eram solicitadas pelo fabricante. A Anvisa, ela nasceu como uma instituição que recebe pedidos de quem tem interesse em entrar no mercado. Ela não tinha na sua essência uma proatividade de inclusão de indicações ou de inclusão de qualquer tipo de ação que não fosse solicitada anteriormente. Então isso pode representar uma mudança, mas não acredito que haja nenhum salto, nenhum resultado importante para a saúde pública resultante dessa nova lei. Dr. Cláudio Mairovich, muito obrigado pela sua participação, um abraço e uma ótima semana. Muito obrigada, doutor. Até a próxima. Um abraço, muito obrigado. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é da Jéssica Marques e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.